Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 16 do livro de Atos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, nós vamos começar a estudar a partir do versículo 1. Mas antes de estudarmos esse capítulo, é importante trazermos à nossa memória o que está lá em Atos 15, a partir do versículo 36. Veja o que diz a palavra do Senhor, então, apenas para nos lembrarmos, a partir do versículo 36 do capítulo 15. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. É claro que o propósito inicial da segunda viagem missionária era passar pelos lugares por onde Paulo e Barnabé haviam passado e fundado igreja, pessoas haviam se convertido, para ver como essas pessoas estavam. É interessante a gente pensar que Paulo e Barnabé eles não eram só missionários, né? Eles eram pastores, eles queriam cuidar do rebanho, eles queriam não só fundar a igreja, mas eles queriam fazer com que a igreja crescesse no conhecimento e na graça de Deus, e por isso eles queriam retornar a esses lugares. Claro, eles continuariam pregando a palavra, pessoas que não se converteram na primeira viagem poderiam se converter nessa segunda viagem, mas também é interessante a gente pensar que uma vez que uma pessoa se converte, ela precisa ter esse acompanhamento, esse discipulado, não é? Essa ajuda no crescimento, conhecendo mais a sua fé, as bases da sua fé, não é? Crescendo no conhecimento do Senhor. E a proposta inicial era essa. Mas nós vimos que houve uma divergência entre Paulo e Barnabé, e o motivo dessa divergência era a pessoa de João Marcos. Ou seja, Barnabé queria levar nessa segunda viagem João Marcos. Porém, João Marcos havia abandonado a primeira viagem missionária quando eles chegaram na Panfilha, em Perge. Ou seja, para Paulo, isso não deveria acontecer. Ou seja, João Marcos não deveria de ir na segunda viagem missionária. Porém, para Barnabé pensava que deveria de levar sim João Marcos na segunda viagem missionária, independente dele ter abandonado a primeira viagem missionária. Talvez a visão de Paulo fosse diferente da visão de Barnabé. Paulo, mais duro, mais rígido, talvez compreendesse ou pensasse: o que João Marcos pode acrescentar para o reino de Deus, tendo em vista que na primeira viagem missionária ele simplesmente abandonou a viagem missionária. Porém, Barnabé talvez tivesse uma visão diferente, e é muito interessante isso, amados, a gente pensar sobre isso. Para Barnabé, talvez a visão não fosse o que João Marcos tem para fazer pelo reino, mas o que o reino pode fazer por João Marcos. A verdade, amados, é que quando a gente sai numa viagem missionária, pregando a palavra de Deus, pessoas se convertem, a gente é um instrumento de Deus para pregar a palavra e ver as pessoas se convertendo. Mas a conversão dessas pessoas também faz mudança em nós, não é? Não só nós somos o meio pelo qual o Senhor alcança vidas, mas essas vidas alcançadas, a forma com que elas passam a viver, a mudança de vida nas pessoas, também provoca mudança em nós. Ou seja, nós somos instrumento para que o reino chegue até as pessoas. E as pessoas transformadas, ou seja, o reino alcançando a vida dessas pessoas, também provoca mudança em nós. E talvez em função dessa visão diferente, tenha ocorrido esse desentendimento entre Paulo e Barnabé, e vai haver a separação deles, né? Nós vamos ver que Barnabé vai levar consigo Marcos na sua viagem, né, para Chipre, mas Paulo vai escolher Silas e vai também partir na sua viagem missionária. E agora vai aparecer a pessoa de Silas, um homem de Deus, não é? E então vai acontecer a segunda viagem missionária, mas não mais com a dupla Paulo e Barnabé.
E aí a gente entra então no capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. É interessante a gente pensar na pessoa de Timóteo. Timóteo, filho de Eunice, neto da avó Lóide, esse rapaz que tinha um testemunho muito interessante em Listra, ou seja, o próprio texto bíblico diz que ele dava um bom testemunho. Ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E se deparando com esse discípulo, Paulo então vai convidá-lo, e nós vamos ver isso no versículo 3, para que faça parte dessa segunda viagem missionária. E veja o que diz no versículo 3 do capítulo 16, e agora sim nós estamos aqui entrando no estudo de hoje, do versículo 1 em diante do capítulo 16, mas agora nós vamos ler o versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. É interessante a gente pensar que Paulo então diz para Timóteo se circuncidar. Mas também é interessante lembrar que o Concílio de Jerusalém foi reunido em função de uma discussão. Se para alcançar a salvação em Cristo, as pessoas que não eram consideradas judeus precisavam se circuncidar. E o concílio, então, decidiu, claro, através da orientação de Deus, que ninguém precisava se circuncidar para ser salvo. E agora nós vemos Paulo pegando o jovem Timóteo, dizendo: olha, vamos circuncidar Timóteo. É preciso entender que Paulo não compreendia que Timóteo precisava ser circuncidado para ser salvo. Timóteo já era um homem de Deus, um testemunho, né? Havia uma orientação, um legado sobre a vida desse jovem, que era familiar. Sua mãe Eunice, sua avó Lóide, né, tinha um bom testemunho. Paulo não manda que ele se circuncide por causa da salvação, mas como uma estratégia, porque ele era filho de pai grego e de mãe judia. É interessante pensar que Deus ele não se preocupa se os judeus vão ou não se circuncidar. Se eles querem se circuncidar, que se circuncidem, né? O problema não está na circuncisão. O problema está em pensar que para alguém alcançar a salvação, precisa se circuncidar. A salvação não é por obras. A salvação não é pelo que você faz. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras. É o que Paulo escreveu na carta aos Efésios. Amados, então, Paulo não vê problema nenhum na circuncisão. O problema da circuncisão é que quando há a compreensão de que uma pessoa, para ser salva em Cristo Jesus, ela precisa se tornar judeu. Ela precisa cumprir a lei judaica. Ela precisa cumprir aquilo que a cultura judaica compreende, ou os conceitos judaicos. Amados, a circuncisão não é o problema. E aí nós vemos isso claramente aqui, porque o próprio apóstolo Paulo orienta que ele deve se circuncidar, e ele vai ser circuncidado como uma estratégia missionária, né? Para que evitem problemas, para que os impedimentos que existiriam em função disso, eles caiam, eles sejam derrubados. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, essa viagem missionária também tem como propósito entregar aos irmãos aquilo que foi decidido em Jerusalém. É claro que nós vemos também Paulo preocupado com aquelas pessoas que haviam sido salvas, ou seja, que haviam sido alcançadas pelo Senhor, né, na sua primeira viagem missionária. Paulo mostra que ele não só é um missionário, mas é um pastor. Ele quer cuidar do rebanho, né, e quer também fazer com que esse rebanho cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, além de levar aquilo que foi decidido, né, no Concílio de Jerusalém para essas igrejas, para que elas tomem conhecimento daquilo que foi decidido. Também é um propósito do apóstolo Paulo fortalecer as igrejas, ou seja, uma vez que você se torna a igreja do Senhor, você vai passar por tribulações, por lutas, você continua vivendo na mesma sociedade, mas você está sendo transformado, você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Agora,
você está na sociedade, mas você pertence ao corpo de Cristo. Agora você pertence à família de Jesus, você faz parte do povo do Senhor. Então, as suas práticas vão mudando, a sua compreensão vai mudando, porém você permanece naquele mesmo lugar. E é claro que você vai ser confrontado nas suas práticas. E é preciso ser fortalecido. Veja o versículo 5 do capítulo 16, diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. Amados, dentro desse propósito de visitar os irmãos que haviam se convertido, de levar a eles a decisão que havia sido tomada no Concílio de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém, de fazer eles crescerem no conhecimento e na graça do nosso Deus, também havia ali o propósito de fortalecê-los em função das lutas. É muito engraçado a gente ver nos dias de hoje, né, pessoas que diante das lutas abandonam a igreja, acham que a igreja é um povo que não vai passar por lutas, né? Aliás, se ouve muito isso, né, nos dias de hoje. Se prega vitória e vitória em cima de vitória. E é claro que nós somos um povo vitorioso. Vitorioso porque Cristo venceu por nós, né? Porque Cristo derrotou Satanás, não é? E nós temos vida em Cristo. Mas isso não nos tirou do mundo. Nós estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas isso não nos tirou da convivência com as pessoas do mundo, na sociedade em que vivemos. E nós passaremos por lutas. E é engraçado que o texto bíblico ele faz questão de dizer: as pessoas eram fortalecidas na fé dia a dia. E como você precisa ser fortalecido todos os dias na sua fé, amados? Você precisa ser fortalecido através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Você precisa disso, né? O apóstolo Paulo ele nos mostra o quanto é necessário que um irmão fortaleça o outro, o quanto é necessário que você estude a palavra de Deus para que você seja fortalecido, o quanto é necessário você entender que o teu testemunho diante da sociedade será um testemunho diferente daquele que você dava antes de conhecer Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e que tudo isso, né, junto com a pregação da palavra, promove o aumento, o número de pessoas que são alcançados pelo Senhor, o número de pessoas que são salvas, né? E veja, o final do versículo 5 diz assim: aumentavam em número. Glória a Deus por isso, porque é exatamente isso, né? A igreja, ela aumenta em número quando pessoas pregam a palavra de Deus, quando a igreja, ou seja, as pessoas que se converteram são fortalecidas. A igreja que se converteu, ela busca conhecer o seu Deus através da Escritura Sagrada, através do conhecimento, né? É interessante que a igreja compreenda que ela vai passar por lutas, por dificuldades, por aflições. É importante que a gente se preocupe com o nosso irmão, tendo sempre uma palavra que venha exortá-lo, fortalecê-lo. Amados, como é importante isso? E nós vemos isso aqui claramente, o apóstolo Paulo preocupado com isso. Porém, também precisamos entender que na viagem missionária, o comandante é o Espírito Santo. Muitas vezes, na viagem missionária, você vai traçar a rota, mas quem vai dizer a rota a ser seguida é o Espírito Santo de Deus. Veja, versículo 6, diz assim: e percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Havia toda uma estratégia de pregar a palavra na Ásia, havia toda uma preocupação de ir naquela direção, mas muitas vezes, amados, muitas vezes, você vai pensar que é Satanás, mas não é. É o Espírito Santo de Deus dizendo a você: olha, você traçou a estratégia, mas a tua estratégia mesmo vem do trono da graça de Deus. É Deus quem sabe, quem tem um coração sedento, para onde Ele vai enviar os seus servos, aonde Ele quer que a sua palavra chegue, qual é o caminho a ser percorrido na viagem missionária. É o Espírito Santo de Deus que muitas vezes te impede de prosseguir numa determinada direção, para te levar em outra direção, porque Ele é o comandante, é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem diz para onde a igreja deve ir, aonde a palavra de Deus, o alimento
né, deve chegar, porque tem gente com fome, tem gente com sede da palavra, que precisa ouvir para se converter, para poder ser alcançado pelo Senhor. E nós vemos aqui então, né, mais uma vez o versículo 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Amados, quem impediu foi o Espírito Santo, não foi Satanás, né? Versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amados, muitas vezes a missão que Deus nos dá vai nos fazer passar pela Macedônia. Ou seja, pelos lugares difíceis, pelos lugares de lutas, pelos lugares de dificuldades. Muitas vezes o próprio Espírito Santo vai nos levar para o meio da batalha, para o meio do confronto. E nós temos que estar dispostos a ir, crendo que a condução é do Senhor, crendo que é Ele quem sabe o que é melhor, crendo que é Ele quem conduz a sua igreja na direção que a igreja deve ir para a pregação da palavra. Muitos nesse momento acabam abandonando a igreja, porque acreditam que ser igreja não é passar por dificuldades, não é ser enviado para o meio do deserto, não é ser enviado para o meio da batalha, né? Mas aqui esse texto nos mostra que o Espírito Santo, não Satanás, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o texto no versículo 7, na segunda parte, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não permitiu o quê? Que a viagem missionária fosse direcionada para a Ásia. Mas fez com que eles contornassem Mísia e descessem a Troade. E ali sim, Paulo então recebe a visão. Amados, que maravilha de palavra. A visão não vem de homens. A visão vem do trono da graça de Deus. Aqueles que Deus separa, Deus dá a visão. Veja, Deus dá a missão e dá a visão, né? A segunda viagem missionária não nasceu no coração de homens, é projeto de Deus, amados. E Deus, então, ele também não retira a humanidade do homem. O homem, então, ele traça ali uma viagem missionária, ele tem o propósito de pregar a palavra, de fortalecer os irmãos, né? De fazer com que aqueles irmãos que foram iniciados na fé agora cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Mas o controle é de Deus. O controle é do Senhor, é do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele tinha a rota traçada. Mas, amados, o homem faz planos, mas é Deus quem realiza, né? Paulo, então, ele é levado a passar por Troade, ou seja, ele é levado a Macedônia, né? Ele recebe a visão para ir para essa região, né? E agora, dentro da visão, ele vai obedecer. Veja, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Veja, ele não questionou a Deus. Ele não disse: Senhor, mas eu tinha traçado a rota para lá, o Senhor está querendo me levar para outro lugar, é preciso ir para lá, Senhor. Não. Paulo sabe que o Senhor é quem sabe a necessidade, que é o Senhor quem sabe aonde tem um coração desejoso por conhecê-lo. Paulo, ele simplesmente diz imediatamente, né? Ou seja, em Atos dos Apóstolos, né? Que é quem escreveu Atos, né? Foi Lucas, né? Ele deixa no seu relato claro de que assim que ele teve a visão, assim que Deus deu a visão a ele, imediatamente, ele não questionou, ele não disse: Senhor, como é que vai ser isso? Eu não conheço a região, enfim, ele não disse nada, ele simplesmente, imediatamente obedeceu, sujeitou a vontade do Espírito Santo. E assim é a viagem missionária, amados. Assim é o povo de Deus, sujeito à vontade do seu Senhor. Paulo, então, imediatamente, ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia,
primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Amados, se a palavra de Deus diz que o Senhor lhe abriu o coração, é porque o coração dessa mulher não estava aberto. Mas quem pode permanecer com o coração fechado quando o Senhor quer lhe abrir o coração? Amados, certamente você tem alguém na sua família que tem permanecido com o coração fechado para o Senhor. Mas eu não tenho dúvida que no tempo de Deus, no tempo do Senhor, essa pessoa vai ter o coração aberto pelo próprio Senhor para que ele ouça a palavra e compreenda quem é Jesus Cristo. Veja, mas é preciso ressaltar antes, esses homens, antes de encontrarem com essa mulher, eles oravam, eles buscavam o Senhor em oração, e nós devemos permanecer firmemente em oração, crendo que o Senhor vai sim abrir o coração dos nossos para compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Essa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma vendedora de púrpura, ela era temente a Deus. E ela estava ali escutando a palavra de Deus. Amados, que maravilha é compreender que quando um coração fechado escuta a palavra de Deus, ele tem a possibilidade, pelo próprio Deus, de ser aberto para poder entender a mensagem, para poder compreender a mensagem. Veja que muitas vezes, amados, a gente faz planos. Paulo tinha um plano, ele tinha um trajeto, mas o Espírito Santo de Deus desviou Paulo do trajeto que ele tinha traçado. E Paulo imediatamente obedece, né? Junto com Silas, ele está fazendo essa viagem, e eles obedecem, eles vão para a região que o Espírito Santo deseja. Independente das lutas, das batalhas que virão, daquilo que eles vão enfrentar. Sabe, amados, se há algo que eu tenho aprendido, é que nós como igreja precisamos nos despir da nossa vontade. Precisamos entender que a vontade perfeita, boa e agradável é a do Senhor, não é a nossa. Como igreja, nós devemos nos sujeitar ao Senhor. Nós devemos estar prontos para obedecer. Isso não anula a minha humanidade. Eu vou fazer planos, você vai fazer planos. Mas se no meio do caminho o Espírito Santo de Deus nos levar a um outro lugar, saibamos que é o melhor a ser feito. Que imediatamente a gente possa estar disposto a ir. Independente das lutas, das batalhas, das dificuldades que a gente possa enfrentar, o Senhor leva a sua igreja na direção de um coração sedento, na direção que ele entende que a igreja deve ir para pregar através da igreja, para que a igreja seja esse canal de bênçãos, para que a igreja leve a sua palavra, para que pessoas ouçam. Veja, essa mulher, Lídia, ela era temente a Deus e agora tinha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Esses homens de Deus, eles oravam, eles buscavam o Senhor e diante da oportunidade de pregar a palavra, então pregavam a palavra e ali, naquela pregação, a pessoa ouvia a palavra de Deus e ouvindo a palavra, ela tinha a possibilidade de crer. E esse coração endurecido diante da pregação da palavra, ele foi quebrantado. Entende? E essa mulher, então, ela ouve a palavra ali, ela tem a possibilidade de ser transformada pelo próprio Senhor. Vamos lá. Ainda, eu vou repetir o versículo 14 do capítulo 16, amados. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, amados, quando ela ouviu, ela creu. E crendo, ela foi batizada. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Como é linda a palavra de Deus. Amados, a viagem missionária ela é para isso.
né, para a pregação da palavra, para que pessoas se convertam, para que pessoas conheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, que elas possam confessar isso. Mas tudo isso é fruto de homens obedientes, é fruto de homens que se submetem à vontade de Deus, entendendo que eles fazem planos, mas é o Senhor quem sabe o trajeto a ser seguido. Se no meio do percurso, no meio da caminhada, o Senhor está dizendo, olha, não vá para a esquerda, vá para a direita, então o melhor caminho é a direita. Nós devemos nos sujeitar ao Senhor e também permanecer em oração. Como a oração é importante, amados, e a igreja tem orado muito pouco. Pregação da palavra, esses homens eles estavam pregando a palavra, e essa mulher chamada Lídia, ela era temente a Deus e estava ali ouvindo tudo o que estava sendo falado. E ao ouvir, ela creu. E eu posso dizer isso, que ela creu, porque ela foi batizada, amados. Ela morreu para o mundo e nasceu para Cristo, amados. Não é esse o significado? A morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura em Cristo Jesus. Então, o texto bíblico diz que ela foi batizada. Glória a Deus por isso. E depois de ser batizada, então ela roga, dizendo, olha, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, ou seja, que eu sou temente a Deus, que eu sou filha de Deus, que eu faço parte do mesmo corpo que vocês. Se vocês julgam que eu faço parte da família de Jesus, então entra na minha casa, sabe? Fica, não vai não, passa uns dias na minha casa. Veja, que maravilha. E nos constrangeu a isso, né? Amados, um coração quebrantado, ele é instrumento de Deus, até para a própria igreja, até para os próprios pregadores da palavra. Que maravilha, que coisa linda é essa palavra. Nós vamos ficar por aqui, amados, no dia de hoje, tá bom? E nós daremos sequência ao estudo bíblico no próximo domingo. Mas o que eu quero que você guarde desse texto, né, que nós estudamos ali do capítulo 16, versículo 1 até o versículo 15, é que Deus dá a missão, mas Ele também dá a visão. Que é o próprio Espírito Santo quem conduz a viagem missionária. Que é o próprio Espírito Santo quem diz que caminho deve ser seguido. Muitas vezes nós vamos ser impedidos de seguir num caminho, mas não é Satanás, é o Espírito Santo de Deus dizendo, agora não é a hora de ir nessa direção. Sou eu quem conduzo, sou eu o comandante da missão. Eu vou levar vocês numa outra direção. Mas Ele também dá a visão. Veja que Paulo ele teve a visão, não é? E imediatamente ele obedeceu. Amados, quando é o Espírito Santo não resta dúvida, né, do que nós devemos fazer enquanto igreja. Apenas obedecer, né? Recebemos a visão, recebemos a missão e recebemos a missão e recebemos a visão, não é? E o que nos cabe é cumprir, é obedecer, é ir para onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Chegando lá, certamente esse caminho é um caminho de vitória, ainda que a gente passe por lutas. E a vitória, amados, não está em não passar por lutas, mas ver pessoas sendo salvas, famílias sendo libertas, pessoas sendo curadas. E acima de tudo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo exaltado. Glória a Deus por isso. Fique na graça e na paz de Jesus.